Há muito tempo aconteceu uma guerra de 100 anos entre humanos e monstros, mas com o tempo, eles não sabiam mais do porquê estavam lutando entre si, e a razão pela qual eles lutavam foi sumindo, até que um dia ela desapareceu. Então, aos poucos os humanos e os monstros começaram a interagir entre si, e é aí que começa a história do anime de hoje, Monster Musume no Isha-sen, o anime de harém de garotas monstros, onde a história gira em torno de um médico que trata de garotas monstros. Bom, sem muita enrolação, o primeiro episódio foca numa personagem que é um centauro. Sim, uma centauro. Ela foi fazer um simples exame de rotina, mas quis se casar com o médico. E, enfim, já tô falando demais. Vamos logo começar a falar desse anime. Ah, esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O episódio começa com o que parece ser gemidos. Até então, parece estar rolando algo estranho ali, mas na verdade, é apenas uma consulta. O médico estava tocando para fazer um check-up geral, e ela estava com muita sensibilidade nas orelhas. Mas no final do exame, ele apenas descobriu que ela estava grávida, e que as orelhas sensíveis eram sintomas de gravidez em minotauros. Quando a consulta termina, a sua assistente, Shep, que era uma garota cobra ou algo assim, diz que ele fez um bom trabalho naquele dia, e ela também menciona sobre a consulta e que ele tinha feito ela soltar alguns gemidos suspeitos. Mas o médico fica envergonhado e diz que apenas estava muito focado no exame. Ele era o Dr. Glenn, ele é um ser humano, mas que trata de monstros, e aparentemente ele e a Shape foram colegas na faculdade. Ele recebe uma carta porque ele foi convocado pela doutora do hospital central para fazer exames de rotina em alguns pacientes na arena. E no dia seguinte, o Dr. Glenn e a Shape vão até a arena para atender os pacientes. Eles eram lutadores medianos de 3º e 4º nível. Chegando lá, os lutadores se apresentam, e em especial um que parece ser um tipo de líder deles, uma centauro chamada Tissalia. Ela é uma lutadora do 3º nível e ela dá as boas-vindas para eles. Inclusive, ela é muito respeitada por lá. A Tissalia pertence a uma grande família que domina a indústria de transportes da cidade, e o lema deles é: pacote ou pessoa, nós levamos. Ah, e ela é bem cheia de si também, e todos lá a chamam de princesa com muitas aspas. O Dr. Glenn estava no meio das consultas e uma das pacientes estava com uma inflamação e, segundo ele, ela deveria evitar as competições por alguns dias. Mas ela disse que não poderia fazer isso porque naquela semana ela teria uma luta muito importante. Ela pede para que ele ajude ela e já vai se jogando em cima dele, e isso deixa a assistente dele com muitos ciúmes. De novo, então o doutor diz que apenas iria imobilizar e que era para ela tentar não se esforçar demais enquanto estivesse machucada. A próxima paciente era a Tissalia, e ela já chega perguntando se ele apreciava os centauros, enquanto ela tirava a maior parte da roupa para fazer os exames. Ela dizia que era de uma família importante, e como ela era herdeira, ela devia se casar e ter filhos, então precisava de um bom companheiro. Mas ela não gostava de homens robustos, e segundo ela preferia muito mais um jovem médico que examina monstros e é muito inteligente. Nesse momento, o assistente dele já se intromete, percebendo que ela estava falando sobre ele, porque ela estava com muitos ciúmes. Ela diz que o Dr. Glenn ainda é novato na medicina, e que só poderia pensar em casamento daqui uns 30 anos. Eles concluem o exame e aparentemente a Tissalia estava saudável. Depois de terminar todas as consultas, 2 centauros vêm conversar com o doutor e elas eram assistentes da Tissalia e queriam saber se ela tinha alguma doença ou algo parecido, mas segundo o Dr. Glenn, ela estava saudável e não tinha nada de suspeito, nenhuma doença. Mas ambas estavam achando que tinha algo estranho, então elas contam pro doutor e pra assistente dele que na verdade a Tissalia estava perdendo várias partidas seguidas. Antes, ela se orgulhava da sua alta colocação no 3º nível, mas ultimamente ela andava bem desanimada com as derrotas. Por isso, eles acham que ela poderia estar doente ou algo assim, algo que possa justificar o fato dela não estar indo muito bem. O Dr. Glenn conversa com a assistente dele e decide ajudar ela, mesmo ela aparentemente estando saudável. Na próxima luta, a Tissalia perde de novo e se sente muito mal. Essa era a 10ª derrota seguida dela. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela e estava completamente frustrada por não estar se saindo bem nas lutas. Ela tenta dar o melhor de si sem parar, mas nesse momento o doutor vai até lá
e diz que vai explicar o motivo dela não estar se sentindo tão bem assim para lutar. Aparentemente, a possível causa das derrotas dela eram os seus cascos. Segundo ele, não importava o quanto ela treinasse, seus cascos não iriam se desgastar o suficiente, e que todos os outros lutadores usam ferraduras, menos ela. Por conta disso, os cascos dela estavam desbalanceando suas pernas, então ele propõe aparar elas e colocar ferraduras. A Tsalia fica meio sem jeito, e de início se recusa dizendo que o seu corpo era algo precioso, mas suas assistentes prendem ela. Elas dizem que iriam fazer de qualquer jeito, e ela fica relutante e tenta sair, mas o doutor começa o procedimento. Ela pede para ele ser gentil, já que ali era um lugar sensível para ela. E ele diz para ela não se preocupar. E na hora de colocar a ferradura, ela fica assustada, achando que deveria estar muito quente. E novamente tenta escapar, mas a assistente do doutor prende ela com a sua cauda de cobra, tentando assim calar ela porque ela estava gritando demais. Então, depois de 10 derrotas seguidas, a Tsalia acaba vencendo 3 partidas seguidas graças ao procedimento do Dr. Glenn. E ele fica muito feliz, pois tinha acertado no diagnóstico. E assim, termina o primeiro episódio de Monster Musume, ou Monster Guild Doctor, um anime harém de garotas monstros da temporada de verão de 2020. Seus gêneros são de comédia, romance, ecchi e fantasia. Ele tem uma nota 6.5 no My Anime List e não é o melhor anime ecchi que vocês vão ver na sua vida, mas se você estiver sem nada pra fazer, até que dá pra sair do tédio. Mas e você? O que achou desse anime? Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo.